Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. E é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para que juntos nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Nada melhor do que a gente ter essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, meditar a palavra de Deus e guardar no coração para que a gente possa buscar encarná-la encarná-la no nosso dia a dia. Então, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 42. Eu não vou ler todo o texto, mas eu peço que você faça isso depois. Eu vou ler apenas alguns versículos para aproveitar mais o tempo na explicação, mas peço que você depois leia todo o texto com bastante atenção. O Evangelho de hoje nos diz: naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente já deve ter encontrado muito essa frase, às vezes em blusa, às vezes em para-choque de caminhão, adesivo de geladeira, chaveirinhos, enfim, a gente deve conhecer esse versículo bíblico. Mas será que nós já paramos, de fato, para meditar e para refletir sobre o que esse versículo realmente quer nos dizer? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, primeiro a gente precisa compreender que a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma mera teoria, uma corrente de pensamento. Não. E também não é relativa, como tantas pessoas defendem hoje em dia, né? Não, a verdade é relativa. A verdade é o que cada um acha que é verdade. Não. Jesus disse: eu sou a verdade. E aí ele vai dizer para os judeus: olha, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles vão reclamar: não, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. E aí Jesus diz: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Sabe, gente, uma vez eu preguei um retiro sobre liberdade. Liberdade interior. Infelizmente, muitas e muitas vezes nós, devido a algum fato, a alguma pessoa, a alguma situação, a algum acontecimento da nossa história, é como se tudo isso nos empurrasse para um cativeiro. E às vezes a gente vive aprisionado nesse cativeiro. E aí o que acontece? A gente não consegue ser livre de fato para ser o que Deus sonhou para nós. A gente começa a viver determinadas relações de dependência afetiva, de apegos humanos, de paixões, de ilusões humanas, mundanas, que não nos deixa ver o que existe de melhor. E a gente vai se aprisionando a isso. É o status, é o poder, é o sexo, é a vaidade. Enfim, isso vai nos fazendo viver uma verdadeira mentira. Vai nos fazendo
mergulhar cada vez mais numa vida de mentira. Tudo é aparentemente muito real, mas a finalidade de tudo aquilo não me leva a uma verdadeira liberdade. Pode perceber. As pessoas que se deixam levar e mergulham demais, cada vez mais, no mundo da droga que aparentemente foi apresentado a elas como um caminho de libertação, qual é o fim? Uma prisão interior. Eu já trabalhei em comunidade que trata de pessoas dependentes químicas. E essa pessoa muitas vezes acaba vivendo um verdadeiro tormento. É um pesadelo, a pessoa vai ter que conviver com aquilo. Esse processo de libertação diário. E aí você pode aplicar a qualquer outro âmbito da vida, ao sexo, por exemplo. Tem gente que passa a viver em função disso, é o prazer, é o prazer, é o prazer, é o prazer, o tempo todo. Mas no fundo, aquela pessoa sente que depois que termina aqueles momentos ali, não satisfaz. Não satisfaz, aí fica com um, fica com outro. Fica com um, fica com outro. E aí a ganância também do poder, né? Quanto mais tem, mais quer. Nem que para isso a pessoa precise se corromper, nem que para isso a pessoa precise puxar o tapete de alguém, nem que para isso a pessoa deixe de ser ela mesma. Ela vai vivendo uma mentira. Ela vai cada vez mais se iludindo naquilo que é aparentemente real, mas não é. E aí Jesus está dizendo, olha, se vocês praticam o pecado, vocês são escravos do pecado. São João da Cruz, um grande santo da igreja, um grande místico, ele dizia que para prender um passarinho, basta uma linha. E às vezes a gente tem cordas, né? Verdadeiras cordas que nos aprisionam, verdadeiras correntes que nos aprisionam. Aquela pessoa que você está com ela, que te bate, que te desrespeita, que abusa de você. Aquela pessoa que mente para você, aquela pessoa que te distrata. E você pega o controle remoto da tua vida e coloca nas mãos dessa pessoa. Aceita viver subjugado, aceita viver subjugada. O teu humor fica variando de acordo com o que essa pessoa quer. Isso não é liberdade. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nada melhor na vida do que você possuir a liberdade interior. Tem muitas e muitas pessoas que acham que ser livre é poder você fazer tudo o que você quer. Eu quero dizer, eu digo. Eu quero fazer, eu faço. Não. Talvez você, com essa postura, você está trancafiado no seu egoísmo. Um desejo de liberdade, mas na verdade uma prisão velada. Que a gente possa pedir a Deus a graça dessa liberdade interior. Sabe quando alguém nos diz uma palavra, uma frase que, sabe, como que te acorda? Isso já aconteceu com vários dos meus confessores. Eles dizerem uma coisa assim que me salva da minha ignorância e me liberta. O meu diretor espiritual, o meu terapeuta, quantas vezes eles dizem isso, e eu como que acordasse assim. Aquela verdade me liberta quando eu leio um livro, quando eu assisto uma palestra. Às vezes a minha própria oração pessoal, Jesus diz algo assim, sabe? Nossa, aquela verdade me salva e me cura da minha ignorância e me liberta da minha ignorância. E aí eu posso ver com mais clareza. Isso me deixa mais livre. Gente, como isso é maravilhoso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
A história do povo de Deus é um caminho de libertação. Jesus ele vai realizando na nossa vida esse êxodo, né? Sair da escravidão do Egito para a terra prometida. Sair das trevas para a luz. Sair do desespero para a esperança. Sair da tristeza para a alegria. É a Páscoa, né? É a Páscoa. A nossa Páscoa diária. Que a gente precisa buscar viver. Se libertar das mentiras que nos aprisionam ao mal. E buscar a verdade que é Cristo, que nos traz a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem até amanhã, se Deus quiser.